Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais uma aula do curso Criar, Criando Harmonia em seus relacionamentos. Na aula passada nós falávamos sobre os traumas de infância, né? Então nós falamos sobre o id, o ego, o superego. Falamos também sobre a experiência, a interpretação e a realidade. Então nessa aula eu quero complementar aquele conteúdo que nós trabalhamos na aula passada para que vocês possam tomar um pouco mais de consciência. Lembra de se relacionar de forma consciente, tá? E de forma inconsciente, né? E o que seria se relacionar de forma inconsciente? É quando eu não sei dos meus traumas e não sei por que me comporto de tal forma. Tem pessoas que elas não sabem por que elas brigam, elas não sabem por que elas não confiam, elas não sabem por que elas não sabem falar o que pensam, o que sentem, por que muitas vezes elas se fecham. Tem pessoas que não sabem por que elas sempre estão agitadas, sempre estão naquele processo de fuga, né? Fugindo, tentando fugir de si mesmo, tá? E isso tem a ver com traumas, tá bom? Tem a ver com traumas. Então, antes da gente promover o resgate da criança interior, é importante que a gente tenha isso claro dentro da gente, né? Os nossos principais traumas, e aí eu quero propor para vocês um pouquinho de reflexão sobre as cartas das emoções. Gente, as cartas das emoções são 5 cartas psicológicas criadas por mim. Por quê? Porque eu percebi nos meus atendimentos, cursos e workshops que muitas vezes as pessoas se esbarravam em traumas, mas elas sabiam e sentiam que tem ou que tinham esse trauma, mas resultado, elas não conseguiam sair desse trauma. Muitas vezes trabalhava um trauma lá intrauterino, lá um trauma de nascimento, mas elas continuavam se comportando de tal forma. E aí eu pensei assim, nossa, parece que elas não aprenderam, não entenderam, né? E na verdade eu percebi que faltava um recurso. Foi onde eu criei as cartas das emoções. Porque quando eu não entendo, muitas vezes a gente fica buscando emoções tóxicas, a gente fica criando contextos onde o relacionamento não consegue acontecer. Porque, veja bem, vamos revisar uma coisa. Quando eu. Gente, essa aula é técnica, ela pode parecer chata, mas nós vamos precisar aprender sobre isso. Se eu quero, por exemplo, você deve imaginar o relacionamento como uma árvore, tá? Imagine aqui uma árvore, né? Aqui vai ter os frutos e aqui vai ter a raiz, tá? Então, para que ela dê frutos, é preciso que esse caule esteja bem fixado nas raízes, tá? Assim são os nossos relacionamentos. Então a gente precisa sair da caixinha e ficar apontando o dedo, julgando, dizendo que gosta, que não gosta, e pensar de forma em metáforas, metaforicamente falando, né? Então, talvez você deve lembrar, né, das parábolas de Jesus e a história conta que Jesus escrevia no chão, né? E contava, falava sobre o mundo, sobre os traumas da humanidade, sobre o homem, sobre a mulher, sobre espiritualidade de forma em metáforas, né? De forma metafórica. Então, o que são metáforas? São histórias que ajudam o nosso inconsciente a entender a mensagem, entende? Porque muitas vezes a pessoa procura aprender com o intelecto, sei, 2 mais 2 dá 4, né? Só que ela não tem a consciência de que se ela não fizer essa soma correta, ela vai ter problemas na vida dela. Ela não consegue trazer para a consciência, né? Então, assim, é importante que a gente aprenda de forma consciente o que a psicologia, a constelação quer dizer e os cursos de autoconhecimento. Então, vamos lá. Vou usar uma metáfora, né? Vamos utilizar aí a sabedoria de Jesus, né? Então, uma vez eu estava num curso e um colega meu disse assim que ele sempre pergunta, né? Quando ele tem um desafio,
ele faz a pergunta, o que Jesus faria aqui, né? E eu refleti muito sobre essa frase e muitas vezes eu me pergunto, o que Jesus faria aqui, né? E eu tenho quase certeza que ele estaria contando uma história ou falando uma metáfora. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, veja só, uma árvore, para que ela dê frutos, precisa que esse caule, esses galhos e esse caule esteja bem sustentado na raiz, né? Tá, Diego, mas isso eu já sei. Observe. Isso precisa acontecer dentro de você, não fora. O fora é consequência do dentro, tá? Então vamos lá. Uh, o que seria a raiz? A raiz seria o id, seria a experiência, tá? O que seria o caule? O caule seria o ego ou as suas interpretações. Anote isso se for possível. E os frutos? Os frutos seria o superego ou a sua realidade. Tá? Então, utilizando essa metáfora, a gente deve entender que quando tem um problema lá na realidade, lá na personalidade, lá no superego, né, a gente deve entender que essa fruta, se não for, se ela não for vista como uma fruta que não amadureceu, se ela não for vista como uma fruta tóxica, alguém pode comer aquela fruta e pode fazer mal. E assim são os nossos relacionamentos. Quando eu não tenho noção de que tal coisa é tóxica, eu posso comer e fazer mal e eu simplesmente não entender por que eu estou passando mal. Você tem olhado os seus frutos, as frutas das outras pessoas, as frutas da sociedade? Você tem observado antes de você adquirir ou comer algo? Porque muitas delas são tóxicas, né? Mas por que elas são tóxicas? Porque muitas vezes isso passou pelo caule e vem lá da raiz, lá do id, né? Lá da experiência. Houve uma experiência traumática, né? O caule aqui interpretou aquilo como confuso e a fruta saiu uma fruta podre. E aí você vai lá e come essa fruta. Assim somos nós nos relacionamentos. Então muitas vezes, se lá na nossa infância, lá no id, lá na experiência, houve algo assim traumático, e eu no caule, ali no ego, na interpretação, eu distorci as coisas. Ai, viver é doloroso. Ai, viver é ruim. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Quais serão os meus frutos? Pensa sobre isso. Aqui, essa aula está sendo uma catequese, porque a gente precisa se catequizar para os relacionamentos. A gente não treina para ter um diploma lá na faculdade. A gente não treina para ser um jogador de futebol, para ser um corredor, para apostar ou disputar uma corrida. Você não treina para aprender a costurar, bordar, não pega uma receita e vai treinando para você fazer um bolo gostoso? Nos relacionamentos também precisamos treinar. Então estamos aqui treinando. Então veja, observe isso. Então vamos lá. Então, se você tem uma interpretação distorcida por conta de um trauma que você teve, o que acontece? Acontece que os teus frutos também vão ficar distorcidos. Em vez de ser uma laranja bonita, vai ser uma laranja que não amadurece. Vai ser uma laranja que amarga, azeda. Por que existem pessoas azedas? Vem, olhe para a raiz dela. Eu sempre digo. Gente, eu acredito que antes mesmo de eu fazer faculdade, de eu estudar as terapias, eu já era um terapeuta. Eu já era uma pessoa que tinha uma sensibilidade diferente. Quando eu via alguém fazer algo, não que eu não senti, por exemplo, alguém roubou alguém, ou maltratou, ou xingou, antes de eu falar assim, nossa, aqui fulano lá é grosso, fulano é azedo, eu ficava me perguntando, de onde é que ele tirou aquilo? Como é que porque a gente cria tudo, cria assim um abraço, um beijo, um bolo gostoso, mas a gente cria também mazelas, cria comportamentos destrutivos e tóxicos. E eu ficava imaginando, será que o pai dele fazia isso com ele? Eu sempre fiquei me perguntando. Eu acho que essas perguntas me levaram a ser um terapeuta sistêmico,
né? Sou grato. Porque eu falei, qual é a história da família? Talvez, porque às vezes eu contava histórias que aconteciam comigo, as pessoas falavam, meu Deus, que estranho isso, hein? E às vezes as pessoas contavam histórias da família delas e eu falava, meu Deus, mas como é que pode? Mas que viagem, olha, a família dela faz isso. Na minha isso não tem importância nenhuma. E às vezes eu contava determinadas as coisas que as pessoas falavam, meu Deus, mas como é que pode essa história aí? E aí você vai percebendo que a gente cria, né? Mas a gente pensa que cria depois de adulto. Ali você só está refletindo a sua infância. E é isso que você deve compreender. Se você teve uma experiência, por exemplo, doente aqui no ID, né, aqui na experiência, aqui muitas vezes você vai você vai interpretar o mundo de forma que você não sofra mais. Não, doeu, agora eu vou fazer de tudo para não doer. Só que, como você interpretou assim, os teus frutos vão ser frutos frágeis. Por quê? Porque em algum momento você fala, já que doeu, agora não vai doer mais. Eu vou me proteger. E você cria uma casca. E quando chega lá, o teu fruto fica desse tamanho. E sem sabor. Por quê? Você interpretou que você... vamos deixar quieto esse id aqui, essa experiência, deixa pra lá. Né? Por isso que muitas pessoas não se curam, porque elas não sabem disso. E, gente, aí que entra a psicologia e a percepção, a humanidade, Jesus, os mestres espirituais, os anjos da guarda, o nosso discernimento, o livre-arbítrio, né, a sensibilidade, o amor, entra o amor. Poxa, se aqui foi traumático, como é que eu posso mudar a minha interpretação? O trauma não tem como mudar. Aqui é o passado. Não, vamos apagar. Gente, você sabe qual é a melhor maneira de apagar um trauma? É você tendo Alzheimer, porque você esquece de tudo. Mas uma pessoa com Alzheimer é uma pessoa que se relaciona? Aí é que tá. É justamente no trauma que tá a nossa força. Existe um livro do Deepak Chopra chamado Efeito Sombra. Quando você sabe do efeito sombra, tua vida pode ir pra frente, porque é justamente lá na raiz que tá a sua força. Nossa, Diego, mas eu fui violentado. Você não sabe, eu fui abusado. É justamente aí que nós vamos se nutrir disso ao invés de rejeitar. Nossa, Diego, você não sabe. Meu pai tentou me matar. Eu entendo você e também não quero dizer para você que você deve esquecer isso ou que isso você deve não dar bola. Não, não é isso. É justamente a gente olhar com amor para o id, para a experiência, né? Então, para que a gente possa mudar a interpretação e aí ressignificar esse trauma e a gente poder colher novos frutos, né? E poder se relacionar. Então, onde é que entra a carta das emoções? As cartas das emoções é justamente para a gente tomar consciência de quem a gente se tornou. Porque muitas vezes a gente se acha brilhante, fantástico. Eu era uma pessoa assim que me achava o melhor homem do mundo. Quando eu fui para terapia, eu precisei simplesmente renascer, porque existiam muitos aspectos aí que precisavam ser olhados e tal. Tá bom? Então vamos lá, gente. Uma das coisas, um dos cinco traumas que eu identifiquei, né? Eu não estou dizendo que os psicólogos não sabem, eles sabem disso. Mas eu trouxe isso de forma didática para que os meus clientes, os meus alunos e alunas possam quebrar com isso e ir para a vida, ir para frente, sabe? Não ficar patinando nisso. E por que é importante a gente trabalhar as cartas das emoções? Nós vamos fazer isso na próxima aula em forma de meditação. Mas primeiro, consciência. Porque enquanto a gente não sabe, a gente fica escravo daquele medo, daquele trauma. A gente fica a vida inteira... Por exemplo, aqui tive um trauma aqui no id. Aqui no ego, o que eu faço? Eu vou evitar, vou me fechar. E lá no fruto você fica a vida inteira se protegendo de algo que aconteceu lá na tua infância, que não faz mais sentido nenhum. E esse se proteger te atrapalha a ganhar dinheiro, se relacionar, dormir, ter saúde, fazer exercício, sexualidade, a espiritualidade, atrapalha tudo. Né? E você não precisa morrer assim. Se você nasceu assim, tem um jeito de se curar. Ok? A partir de uma nova interpretação, de um novo ego, tá? E
de você olhar e nutrir o seu caule com outras coisas, tá? E se fortalecer. Vamos lá. Daí é o seguinte, o primeiro é esse aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas chegam até o consultório, elas querem saber o que acontece com elas. Veja qual que é a diferença de você fazer curso comigo e de fazer com talvez outra pessoa. É a quantidade de atendimentos que eu realizei. Por quê? Porque eu precisava chegar nesse resultado. E sou muito grato e pleno por conta disso. Né? Eu devo isso aos meus clientes e por isso que eu estou devolvendo para você que está assistindo. Porque eu não vou guardar isso comigo. Olha, aí a pessoa identifica o trauma, aí quando ela olha para o trauma, sabe o que ela faz? Ah, eu não vou mais mexer nisso. Por quê? Agora eu sei, mas ela não quer mais olhar para aquilo, ou seja, não quer se curar. Por quê? Porque foi doloroso, porque tem uma série de coisas aí, né? E aí o que eu quero dizer? É por isso que a pessoa não vai para frente, por isso que ela não se relaciona, né? Poxa, eu quero saber por que eu tenho problemas financeiros. Aí vai lá, alguém fala, ó, você não sabe fazer, não sabe economizar. Aí a pessoa fala assim, ah, então tá, eu vou continuar gastando. O que adianta? Ou, ó, você precisa ganhar mais. Ah, não, eu vou ficar aqui ganhando a mesma coisa. Adiantou alguma coisa? Não. Você vai precisar ganhar mais, ter outro emprego, sei lá. Né? Ou vai precisar economizar, ou vai precisar mudar os hábitos, ou vender o que você tem. Então veja, precisa tomar consciência, senão você vai continuar lá fazendo a mesma coisa. Tentando salvar quem você era lá atrás, lá no seu id. Tá bom? Então vamos lá. Então um dos medos é esse aqui, ó. Medo de não ter lugar ou família. Aqui, ó, você pode ver que é uma pessoa sozinha, né? Então, por que uma pessoa tem medo de não ter lugar ou família? Porque talvez lá na infância dela, são pessoas assim que na infância tiveram infâncias muito difíceis e foram tomadas pelo medo de perder tudo. E aí o que acontece? Elas têm medo de não ter alguém, elas vivem, são situações de escassez. Elas têm medo de não ter lugar para morar ou família. Então são pessoas que sempre estão recomeçando, 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 porque elas não querem perder. Então elas estão sempre recomeçando, recomeçando, não terminam o que começam. Elas ficam girando em torno desse trauma aqui, ó. Né? Poxa, vai que eu não tenho. Daí ela começa de novo. Cara, você precisa terminar o que você começou. Né? Mas o que? Lá, inconsciente, ela tem um medo de não ter lugar ou uma família. Muitas vezes pode acontecer. Né? Porque é uma pessoa carente. Ela precisa sempre estar mostrando, sempre estar sendo vista, sempre chamando atenção, porque ela tem medo de, de não ter uma casa, de não ter um lugar. Talvez foi uma pessoa que sofreu bullying na escola, né? Ela fazia parte de uma turminha e foi rejeitada. Aí ela fica com, ele carrega esse medo. Então, são pessoas que têm a tendência em se doar demais. São pessoas doadoras. Se doam, 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 doam. Porque pelo tudo, menos eu não ter um lugar. Menos eu não pertencer. São pessoas que fazem tudo para pertencer. Por isso que elas entram em relacionamentos tóxicos e ficam aturando porcaria, toxinas de relacionamentos, desaforos, porque Deus o livre ficar sozinho. Eu prefiro às vezes até ser chifrada, ser chifrado, até, né? E existem pessoas que ficam anos, anos sendo a amante do fulano, do ciclano. Aí você, meu Deus, como que pode? Eu não estou dizendo assim para defender essas pessoas, mas eu estou dizendo aqui, ó, medo de não ter lugar, uma casa. Porque às vezes a família ficou sem ter dinheiro para pagar água, luz, e ela entra aqui, ó. São pessoas exigentes. São pessoas que têm medo de perder. E aí elas entram no vale tudo, sabe? Por quê? Menos eu ficar sozinho. Então essa é uma. Veja em você o que faz sentido para você aqui, ó. Tá? Aí aqui, ó. Medo da solidão. São pessoas que às vezes trocam e trocam de relacionamento, né? Mas quando elas chegam no relacionamento, elas se isolam. Por quê? Elas têm medo de ficar sozinhas. São pessoas fechadas. Que elas podem estar numa multidão, pode ter 2, 3 relacionamentos, mas elas ainda se sentem sozinhas.
é uma escassez de afeto e carinho. Olha a imagem. Entende? Porque talvez quando elas mais precisaram dos pais, os pais não estavam perto delas. Agora, em compensação, como é que ela interpretou a realidade? Ninguém me ama mesmo, então eu vou evitar sofrer. Fazendo o quê? Ficando sozinho. Daqui a pouco essa pessoa está neurótica, ninguém suporta mais ela faz de tudo para ficar sozinha. Entende? Então esse é um trauma. Esse trauma aqui, ó, atendi muita gente com esse trauma aqui. Medo de ser roubado. São pessoas que não contam muitas vezes a verdade, porque vai que o outro passa a mão na minha ideia e fica rico. Dá uma olhada aqui, ó. Medo de ser roubado. Por quê? Porque talvez lá, quando ela mais precisou do pai e da mãe, o pai e a mãe não estava, ou o pai traiu a mãe traiu o pai, tá, o medo de ser roubado. Ficou sem o pai, sem a mãe se separou. Medo de ser roubado. Mas o que isso influencia? Ela interpreta assim como tem que ficar cuidando a toda hora. Então, eu não confio no outro. Olha a cara de desconfiado dele ali, ó. Isso é muito comum. Aí, um dos pilares do relacionamento é você ajudar o outro, confiar, e ele não consegue, porque ele tem medo de ser roubado. No fim, fica sem também, tá? Veja o que faz sentido aí para você. Aí, medo de passar fome, da escassez. Essas pessoas são gastadeiras, gastam, gasta saliva, gasta dinheiro, gasta. Por quê? Ela, em algum momento, sentiu muita fome, não foi saciada, sentiu falta de alguém, não foi abraçada, e ela parece um saco sem fundo. Nada tá bom para ela, nada tá bom para ela. Principalmente pessoas que têm problema com o pai, entram aqui. Elas não conseguem alcançar a saciedade. É impressionante. Medo de passar fome. Medo de passar fome. Nada tem um bom significado para ela. O que vem dos outros não é bom. Ó, ali, ó, sempre o prato vazio. São pessoas que quando mais precisaram não tiveram um abraço, um carinho, medo de passar fome. Né? Então são pessoas que, por mais que você faça, dê para ela, sei lá, preciso de um celular novo. Esse carro não tá bom. Veja. Né? Essa roupa. Eu preciso comprar uma roupa. Pode ver o guarda-roupa de uma pessoa dessa. Tem muita coisa que ela não usa mais. É muito apegada. Vira um chiclete. Por quê? E quando, além de segurar tudo pra ela, quando dão as coisas pra ela, ela dá um jeito de porque não sei, cara, não tá bom. Ainda não tá bom. Ainda não. Mais um pouco. E agora? Tá bom. Mas daqui a pouco, mas não tá bom mais. Aí são pessoas que não conseguem ser compreendidas. E aí, claro que não compreende os outros, né? Então, é um trauma de infância muito comum. E aqui, por último, essa é muito comum também. Se você observar, tem pessoas apontando para essa pessoa aqui, ó. O medo de ser julgado. Às vezes ela até tem vontade de fazer algo diferente. Às vezes na sexualidade, às vezes lá na cozinha fazer algo diferente, né? São pessoas que sempre estão se justificando, né? Tá faltando muito sal? Muito sal na comida? Pouco sal na comida? Sim. Eu dei o presente e você gostou? Não, senão eu troco. Não, veja bem. Não, olha, não veja assim, é da cor que você gosta? A pessoa não vive, cara. Isso aqui é um problema sério. Porque vai que todo mundo fala, foi você. Meu Deus. Tinha que ser mesmo, ó. Eu sabia, ó, medo de ser julgado. Aí você fala pra ela assim, o que você tá sentindo? Não tô sentindo nada, não. Eu não vou falar, não. Eu não vou falar, porque vai que eu sou julgado. É aquela pessoa que leva aquela porrada, pá! Foi ofendida. Você viu que o outro te ofendeu? Não tô sentindo nada. Vai que eu sou julgado. São pessoas que lá na infância, né? Lá na infância, viram alguém se dar muito mal. Ou alguém da família se deu muito mal porque ficou desempregado. Porque não estudou. Deus o livre. Né?
Né? E por incrível que pareça, são pessoas boas, mas que dentro tem um coração extremamente vazio. Pai, que eu sou julgado. Mas quando aparece alguém na rua lá, você viu o fulano lá, você viu? Nossa, ó a roupa que ele tá usando. Medo de ser julgado. Fica a vida inteira ali, ó. Sente a necessidade de uma fofoca, porque antes eu apontado, que apontava. Eu não. Imagina. Entende, gente? Então, assim, eu vou falar uma real pra vocês. Eu, particularmente, quando criei esse baralho, você sabe por que eu criei? Vou te dizer, pra me curar. Porque eu tenho um pouco de cada um desses. E quando eu identifiquei que eu tenho um pouco de cada um desses, eu comecei a me aceitar. E tá tudo certo. Eu julgo? Sim. Porque eu tenho medo de ser julgado? Tenho. Só que a partir do momento que eu sei, eu começo a baixar a barreira. Olha, eu não brigo com isso. Eu vou limpar isso através de meditação, de terapia, de exercícios físicos, dormindo melhor. Eu paro de sustentar esse trauma, de viver à custa desse trauma. Ah, mas você também tem. Tenho, só que eu não brigo com isso. O problema é quando eu deixo de reconhecer quem eu sou. Talvez tenha um desses que você não é. E eu acredito em você. Mas na sua família alguém pode ser que seja. Na sua igreja, na sua escola. Então é importante. Gente, é conhecimento. Quanto mais eu sei, mais eu me liberto. Quanto mais eu me liberto, mais eu me curo, me fortaleço e eu floresço. E isso aqui faz com que você impeça você de fazer com que o seu caule fale, olha, eu tenho uma fruta aqui, ó. Eu sou assim. Ah, mas não é perfeito. Cara, eu sou assim, vou melhorar. Sim. Mas eu me aprovo, eu me amo, eu me aceito. Porque eu sei que talvez eu pisei no tomate, mas eu posso começar a confiar em mim, confiar nas pessoas e aos poucos me abandonando, porque não existe, gente, pessoas que, eu aprendi, já me liberei. Não, é aos poucos. A gente vai se liberando aos poucos. E isso é muito bonito. Isso é o que fortalece, isso é o que cura. E aí você se libertando do medo de ser roubado, confiando mais, do medo de ficar sozinho. Talvez você pode começar a falar um pouco das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Você pode, por exemplo, conhecer novos grupos, novas pessoas, né? E conquistar um novo lugar para você, né? Trabalhando o seu medo, né? Você pode, aos poucos, aceitar todos os seus defeitos, todas as suas restrições, todas as suas falhas e perdendo o medo de ser julgado e ser você mesmo, E daí? Né? E aí você pode começar a experimentar a saciedade, né? Nossa, eu não estou satisfeito, mas eu posso fazer algo de diferente, né? Eu posso talvez começar a agradecer, fazer um caderno de gratidão, né? E agradecer tudo que eu tenho, percebe? Então, gente, para isso que é as cartas das emoções. Então, agora que você sabe sobre cada aspecto que eu falei aqui, então vamos lá. Ó, mostrar mais uma vez. Medo de ser roubado. Medo de ficar sozinho, da solidão. Medo de não ter lugar, uma família ou alguém, né? Medo de ser julgado. E medo de passar fome, da escassez, né? Veja o que em você faz sentido. Agora que você conhece. E começa a observar o seu dia a dia. Você vai observar que muita coisa vai começar a se resolver por si só, porque você começa a se conhecer, se liberar e se aceitar. E à medida que você faz isso, você vai abaixando as barreiras. Nossa, você julgou sim, mas agora eu vou julgar menos. Nossa, você reclamou que não estava suficiente, mas agora eu vou reclamar menos. Nossa, você tem medo de ficar sozinho, mas agora eu vou ter menos medo, eu vou ter mais coragem. E aí você vai se liberando. Na próxima aula, gente, eu espero que tenha feito sentido para você, tá? Na próxima aula nós vamos meditar cada aspecto desse dentro de você, para que você possa se aceitar, tá? E se liberar desses medos e viver de forma mais livre. Ao invés de sustentar os medos, você vai cuidar de você, do que te faz bem e da sua coragem de ser feliz, próspero e saudável nos relacionamentos. Um grande abraço e até a próxima aula.